Olá, irmãos, estamos aqui dando início a mais uma devocional, no Salmo 41 desta vez. O nosso versículo base é o versículo 1 desse Salmo, onde diz: o que acode ao necessitado, o Senhor o livra do mal. Nosso título é Nossos Atenuantes, Atos de Misericórdia e Compaixão de Deus. Davi, como todo homem, ele não era santo, né? Davi tinha muitas dificuldades, como todos, e certamente por vezes ele deve ter passado por crise de consciência com respeito a isso. No salmo em questão nós podemos imaginar o enfermo, acamado, fraco, não só fisicamente, mas também de alma. No verso número 4 ele fala isso, ele fala sobre a dor da sua alma, o sofrimento de sua alma. De acordo com este versículo, toda a dor que ele sofria teria como origem o seu próprio pecado. Contexto que ele, por vezes, expressa em alguns outros salmos também. Pecado este que, primeiramente, neste salmo em particular, não é identificado. Outra coisa também, que independente de quem teria sido objeto do mal que ele havia cometido, na sua ótica, ele fora cometido contra o próprio Deus. E essa análise de Davi era correta, porque na verdade todo o nosso pecado é em última análise contra Deus, não contra a pessoa contra quem nós praticamos, contra quem nós o cometemos, mas é sempre contra Deus, contra o Criador, a quem nós devemos justiça. Nesse sentido, vale até a pena lembrar a situação vivida pelo patriarca José, lá em Gênesis 39, versículo 9, aquela situação em que ele foi tentado pela esposa de Potifar. E naquele contexto ele diz, ele entendeu que seria cometer um pecado não contra Potifar, mas contra Deus, ele ceder ao assédio da esposa dele. No quadro vivido por Davi, além da dor de alma, ele sofria também o mal vindo de seus inimigos, né? Conforme o verso 5, pessoas que desejavam e até agouravam, por assim dizer, a sua morte. Davi tinha muitos amigos, era muito querido, mas também tinha muitos inimigos. Não se tratava de pessoas sinceras, que movidas por um senso de justiça estavam indignados contra ele por conta do pecado que ele cometera. Não eram pessoas que estavam indignadas com isso. Se fosse assim, seria até tolerável a indignação delas, a maneira delas o tratarem, mas eram pessoas que queriam puramente se aproveitar da sua situação. Até mesmo alguém, ele disse que o amigo íntimo levantou o calcanhar contra ele, até mesmo um amigo íntimo de quem ele esperava misericórdia, ele ficou decepcionado e sentiu-se traído diante de todo o quadro que ele vivia. E, como dissemos, é um quadro comum, né? A gente se sentir pesado com aquilo que nós cometemos, com aquilo que nós fizemos. Às vezes, sofrer toda uma condenação daqueles que estão à nossa volta. Mas o que mais pesa, por vezes, é a própria consciência. E aí a gente vê como a gente poderia viver num contexto assim. A gente vê que Davi, como todo homem, procurava reagir a esse sentimento, procurava se proteger em meio a tudo isso. Conforme o Salmo, ele havia cometido um erro. Ele sentia que estava sofrendo por causa daquele erro que cometia. Ele sabia que os inimigos estavam ali se aproveitando também daquele problema que ele estava vivendo. E a gente pensa, como viver isso? Ele reagia, ele procurava se proteger. E aí nós percebemos que, de acordo com este salmo, pelo menos a impressão que nos passa é que ele procurava conforto para essa situação em dois elementos. O primeiro deles, na sua própria consciência, trazendo à sua mente os seus atos de justiça. De acordo com os versos 1 e 2, ele diz lá, né, bem-aventurado o homem que acode ao necessitado, o Senhor o livra do mal. Antes de ele falar acerca do pecado, da dor que ele sofria, ele fala sobre isso, que é bem-aventurado aquele homem que acode ao necessitado, que atende ao aflito, porque o Senhor o livrará do mal.
dá a impressão que ele estava preparando o assunto. Então ele procura acalmar a sua consciência nos atos de misericórdia que ele porventura havia feito, havia vivido até ali. E o segundo ponto, e também é o máximo de importância, é o seu clamor pela compaixão do Senhor para o seu soerguimento, ou seja, ele procurava, naquele momento, ele procurava acalmar a consciência com o fato de que muitas vezes ele agiu de modo certo, aprovado, socorrendo ao necessitado, ao aflito, e também ele clama, ele confiava nas misericórdias do Senhor para que ele passasse por aquele momento. E esse sentimento de Davi é bem de acordo com o que está lá no texto das bem-aventuranças de Mateus 5, particularmente no verso 7, onde diz lá: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Davi, então, ele traz à memória os cuidados dele no passado, a misericórdia que ele teve no passado com situações, com pessoas, e ele procura acalmar a consciência nisso e em nome disso também clamar pela misericórdia do Senhor sobre a vida dele. Enfim, todos nós passamos por lutas de consciência. E aí vem esse pensamento: quais são as nossas atenuantes? Aquilo que pode aliviar a nossa consciência, onde nós buscamos? Como nós tratamos isso? Os homens buscam sempre de alguma maneira aliviar a consciência, mas em que? Em quem? Será que nós temos atos de misericórdia a nosso favor, Davi? Aparentemente tinha. Será que nós temos a nosso favor? Será que nós buscamos a Deus clamando por misericórdia, com base numa misericórdia que nós mesmos já exercemos? Os misericordiosos alcançarão misericórdia. O que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia mau. Que Deus nos abençoe e possamos viver estas coisas.